Glória a Deus, aleluia. Amém? Vocês podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Agora pode. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia, irmão, nós estamos iniciando, né, o nosso congresso. Nós temos uma intenção de, agora em fevereiro em diante, de nós transmitirmos para a igreja, ou para uma parte da igreja, né, que a gente não consegue alcançar realmente a todos, mas uma boa parte a gente consegue, e falar realmente sobre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer para esse ano. Quais são os nossos sonhos, nossas aspirações, nossos projetos, o que que nós desejamos, o que que nós queremos. Para tudo isso, nós precisamos ter o quê? Uma visão. Amém? Para que tudo isso aconteça, é necessário nós trabalharmos através de uma visão. Amém? Porque sem uma visão, eu até coloquei uma frase no meu esboço, que daqui a pouco você vai ver, que eu vou adiantar para você, que quem não sabe aonde quer chegar, não chegará a lugar nenhum. Amém? Quem não sabe aonde quer chegar, pode ter certeza, não vai chegar a lugar algum. Então, qual é a intenção da igreja? A igreja ela tem que ter uma visão, ela tem que ter uma estratégia, ela tem que ter um alvo, um início, amém? Para nós entendermos o que é que nós queremos. Amém, irmão? Nós queremos o que? Crescer, nós queremos comprar o terreno, a propriedade da igreja, nós queremos trabalhar com as ações dentro da comunidade, do bairro, nós queremos multiplicar as nossas macrocélulas, nós queremos um monte de coisa, mas se nós não soubermos realmente trabalhar, ou seja, se nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós não chegaremos a lugar nenhum. Amém? Nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu quero ler um texto com vocês, que foi o texto que eu até trouxe, acredito que foi na reunião da liderança, né, dos irmãos, que está no livro de Atos, capítulo 9, amém? E você vai me ver falando muito para o lado de liderança, para o lado de igreja, amém? Porque todos nós precisamos entender que nós temos uma chamada, eu, você, independente da função, independente do nome, independente de quem eu seja dentro da igreja, de o que eu faço dentro da igreja, mas eu preciso entender que eu também fui chamado para o exercício de alguma coisa dentro da obra de Deus. Amém? Deus nos chamou para isso. Foi o que nós falamos na quarta, né? Que Deus não nos chamou para quê, irmãos? Quem lembra? Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para uma santificação. Amém? Então, pegue aí a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 9. Eu acho muito lindo esse texto, é muito famoso, né, esse texto, mas é algo que realmente nos mostra uma visão, realmente uma visão. Que visão, pastor? Porque às vezes nós queremos ir para um lado, nós queremos ir para um lugar, nós queremos fazer algo de nós mesmos, muitas das vezes, e Deus nos chama
e Ele tem seus métodos, Ele tem suas maneiras, amém? De mudar a direção daquilo que eu estava pretendendo fazer. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas têm uma chamada de Deus para o exercício de alguma função dentro da sua obra, mas elas tendem de colocar no coração, na sua mentalidade, de que elas vão fazer do jeito delas e não do jeito que Deus mandou. É por isso que muitas obras, muitas igrejas, muitos trabalhos, eles não crescem, eles não prosperam, eles não realmente alavancam, porque não está sendo vivido aquilo que é direcionado para a igreja, para uma liderança, para o rebanho de Jesus, mas sim aquilo que eu quero fazer, mas sim aquilo que eu coloquei no coração. Não, o pastor quer que seja feito assim, a igreja ela tem uma visão de trabalho assim, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí o que acontece? Uma visão dentro de uma outra visão vai gerar o quê? Uma divisão. Então nós temos que entender e saber o que nós queremos. É por isso que nós estamos aqui. E eu quero dizer para você nessa noite que a visão, ela é um combustível. Ela é um combustível. Amém? Ela nos alimenta. Por exemplo, um carro não anda sem o seu combustível. Essa lâmpada, ela não acende. Claro que hoje, uma boa parte da energia, hoje ela é de hidrelétrica, né? Mas precisa de quê? Precisa da água para gerar as turbinas, sim ou não? Os motores no interior, aonde as cidades estão iluminadas hoje, são termoelétricas, dependem do combustível, senão a lâmpada não acende. A mesma coisa, irmãos, é a nossa vida. A mesma coisa é a nossa chamada. Nós temos que trabalhar debaixo de uma visão. Nós temos que trabalhar debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Senão nós não saberemos realmente aonde nós vamos chegar. Amém? Lembra daquilo que eu sempre digo no início, ou seja, na virada, no culto da virada, quando a gente faz? Eu digo assim para vocês, irmãos, você lembra do que você orou a Deus na virada? O que você prometeu para Deus? Você falou um monte de coisa, que esse ano não seria isso, não seria mais assim, você não ia aceitar isso nem aquilo. Você tem levado à risca tudo isso que você tem falado? Se você não tiver esse combustível, você não consegue. Se você não tiver essa visão, qual é a visão? Você tem uma visão para o ano de 2023, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, você que trabalha com alguma coisa, mas e aí você já esqueceu da visão, já começou a entrar no comodismo, no conformismo, e aí agora não trabalha mais através daquilo que você tanto falou a Deus. O que acontece? Você vai entrar em decadência novamente. Quando nós olhamos para essa história do capítulo 9, nós sabemos que esse homem, ele era um homem que perseguia a igreja. Amém? Ele era um perseguidor da igreja. Ele tinha uma visão, e essa visão cegava ele. Essa visão fazia com que realmente ele só conseguisse olhar aquilo que estava introduzido dentro dele. E ele só queria praticar aquilo. O que é? Aonde eu pegar um crente, aonde eu pegar uma obra, aonde eu ouvir o nome de Jesus, eu estou sabendo que está acontecendo isso ali, eu estou sabendo que está acontecendo isso em outro lugar, eu estou sabendo que em outro lugar está acontecendo isso, me dê uma carta, porque eu quero ir para a cidade de Damasco, porque lá tem um foco de pessoas que estão falando em nome de Jesus. Qual era a visão desse homem? Era de chegar lá e preparar um banquete para eles? Não. Qual era a visão dele? Era chegar lá, pegar todos aqueles que estavam falando, propagando o nome de Jesus, o tão falado Jesus, e meter na prisão. Se houvesse resistência, matava, fazia qualquer coisa. E a Bíblia diz na leitura, porque ela é longa, eu estou introduzindo para você,
Mas o que diz lá? Que ele ia pegar e levar para Jerusalém preso, para serem presos, serem julgados por lá. Olha a visão dele. Só que no meio do caminho, Deus mudou essa visão. No meio do caminho, Deus mudou essa trajetória. No meio do caminho, Deus mudou aquilo que estava cegando esse homem. Imagino eu que dentro da linguagem humana, os olhos dele respiravam, como a Bíblia mesmo diz, que ele respirava ameaças. Abra aí a porta, por favor. Ele respirava ameaças. Era um cara bruto, talvez muito ignorante, né? Afrontador, realmente. Então perceba, literalmente, irmãos, qual era a visão dele. Mas a visão que ele seguia alimentava o seu propósito. Amém? Aquilo que estava no coração dele era combustível, porque toda vez que ele lembrava que ele tinha que ir, para ele realmente acabar com aquele foco, acabar com aquela situação, para ele se apresentar ali naquela situação como o enviado, o líder, o homem que foi enviado pelas autoridades. Então aquilo alimentava o seu ser. Então a visão, ela é um combustível para mim, para você. A visão é um combustível para a liderança. A visão é um combustível para a igreja. Nós não podemos caminhar sem uma visão. Pastor Elenilton está aí atrás. Eu ouço muito o pastor falar sobre cultura. Eu ouço muito isso, e isso me abre também a visão, os olhos, porque realmente entra dentro do que eu escrevi, que quem não sabe aonde quer chegar, não chegará a lugar algum. Cultura, implantar uma cultura própria dentro da igreja, implantar uma cultura que realmente nós iremos viver, é a nossa cultura, é a nossa maneira, é o nosso jeito de ser igreja, de fazer a obra de Deus, de viver a obra de Deus. Isso não é legal, irmãos? Isso é visão. Eu não vou mais, pastor, porque a igreja A copia a visão da igreja B, a igreja B copia a visão da igreja C, a igreja C copia a visão da igreja D. Uma coisa que eu aprendi a respeito de visão, irmãos, realmente, que tem um pastor, agora me esqueci, esqueci o nome dele, mas ele diz que toda visão, ela tem um prazo de validade. Não vou dizer a visão, mas a estratégia, mas é a visão. Às vezes nós trabalhamos com uma maneira, nós trabalhamos com uma estratégia, nós implantamos isso, e aí nós queremos que isso seja para sempre uma estratégia. Vou mudar a visão para a estratégia, mas a estratégia, ela tem um prazo de validade. Porém, a visão que Deus estabeleceu no nosso coração, ela é perpétua. Porque a visão não é de homem, a visão ela é de Deus. A estratégia o homem elabora, mas a visão quem dá é Deus. É Deus quem dá a visão. Você vai ver que eu vou falar disso. Nenhum dos homens na Bíblia fez para dar certo na sua própria cabeça. Tudo que eles fizeram através da visão, da revelação da palavra que Deus deu a ele. Primeiro nasceu no coração de Deus e depois foi plantado no coração do homem, porque senão não dá certo. Amém? Então o capítulo 9 está falando disso, e eu fiz questão de colocar aqui, irmãos, que Helen Keller escreveu assim: a pessoa mais patética do mundo é aquela que enxerga, mas não tem visão. Às vezes a gente entra no contraditório. Por quê? A pessoa mais patética do mundo é aquela que enxerga, mas ela não tem visão. Você pode prestar atenção que muitas pessoas, eu enxergo, você enxerga. Nós enxergamos o que os nossos olhos estão nos mostrando. Mas e a visão?
A visão é diferente de enxergar. Enxergar porque os meus olhos ainda conseguem enxergar, apesar de eu usar óculos, mas eu ainda consigo enxergar. Mas eu preciso estar diante de quê? De uma visão, que é a visão que vai me levar aonde eu quero chegar. Vocês estão entendendo? É a visão que vai me mover, é a visão que vai queimar dentro de mim, é a visão que vai realmente fazer com que eu saia do anonimato, com que eu saia da mesmice, com que eu saia daquele pequeno mundo e vá descobrir verdadeiramente aquilo que Deus tem para mim lá fora. Então, irmãos, a visão do crente, a visão de uma igreja, a visão de um líder pode determinar o sucesso ou o fracasso de todo o grupo. Por que que hoje, irmãos, nós estamos aqui para ampliar a nossa visão? Por que que hoje muitas igrejas, não vou citar nome de igrejas, placas, elas fecham a sua porta? Se é uma igreja, por que fechou a porta? Se é Deus que abriu, por que fechou a porta? Alguém vai dizer, porque Deus fechou, porque foi Ele que abriu. Para com isso. Sabe por que que não deu certo? Porque é justamente o que está escrito aqui, que a visão do líder pode determinar o sucesso ou o fracasso de toda a igreja, de todo o grupo. Para onde esse líder estava levando a igreja? O que esse líder está ensinando na igreja? O que esse pastor, o que esse irmão está ensinando lá na sua célula? Ele está falando o que lá na sua célula? Ele está levando aquele pequeno rebanho que está na direção dele, na mão dele, para onde? O que ele está ensinando? O pastor da igreja está pregando o quê? Está ensinando o quê? Está alimentando o rebanho com o quê? Então, querido, a visão do líder pode determinar o sucesso ou o fracasso de toda a igreja, de todo o grupo. Por que que nós estamos aqui hoje? Porque nós queremos trabalhar debaixo de uma visão. Nós queremos trabalhar todos juntos na mesma visão, queremos falar todos juntos a mesma linguagem. A mesma linguagem. Nós não queremos 9 remando para frente e 1 remando para trás. Não é essa a intenção. Nós queremos 10 remando para frente. E se os 10 tiverem que remar para trás, os 10 irão remar para trás. Mas nós nunca teremos, ou não é isso que nós queremos, uma contrariedade dentro da visão. Isso vai gerar uma divisão. Isso vai gerar um problema. Por quê, pastor? Porque o pastor está ensinando uma visão. O pastor está passando para a igreja uma maneira, uma visão de trabalhar. Porém, tem alguém dentro da visão, alguém dentro do grupo que está ouvindo e está tentando praticar contrário à visão que o pastor tem estabelecido. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o fracasso do grupo. Então, deixa eu definir o que é visão, para nós começarmos a ampliar. Visão, ela tem muitas e muitas características, irmãos. Seria impossível colocá-las dentro de um papel. Mas eu escrevi algo aqui, que para se entender o sentido de igreja, de membresia, de liderança, faz-se necessário definir o sentido de visão. Não tem como trabalhar sem visão. Eu estava conversando com a minha esposa que a gente, não hoje não, foi um dia desse que a gente estava conversando a respeito de como a igreja está se movendo. De como a igreja está se movendo hoje. E aí, a gente começou a se alegrar porque a gente vê a igreja se movendo ela se movendo pela parte certa. Por exemplo, quando você vai mexer uma panela, um mingau, você mexe como?
Não estou dizendo que como você mexe está errado, mas como é o certo de você mexer? É assim ou é assim? É assim, contrário, trazendo para você, ou é levando? Como é? É levando, não é assim? A gente não mexe assim, então a gente está se alegrando porque a igreja, apesar das suas guerras, das suas lutas, das suas dificuldades, mas a igreja ela está começando a se mexer assim, como quem mexe uma panela de mingau realmente para mexer. Aleluia. Amém? Então, irmãos, é necessário definir o sentido de visão. Se nós não definirmos o sentido da visão, nós não saberemos quem nós somos e o que nós queremos. O que eu quero? Quero chegar na plenitude, como pastor, como igreja, eu quero chegar na plenitude. Aleluia. E o que você quer como igreja? Você tem que querer o que o pastor também está querendo, porque esse é o sentido. Amém? Eu como pastor, eu não quero levar você para o inferno, eu não quero levar você para o pecado, eu não quero levar você para a destruição, eu quero levar você a viver o melhor de Deus e junto comigo. Eu quero que você e a sua casa, a sua família, viva o melhor de Deus, e não é só você lá e eu aqui não, é nós juntos, vivendo o melhor de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, se o líder, o crente ou a igreja não entender claramente este aspecto, todos os demais aspectos que cooperam para o surgimento de um homem, de uma mulher de Deus, de um líder eficaz, ficarão comprometidos. Por isso que não pode haver uma outra visão dentro da visão que está sendo passada. A visão tem que queimar dentro de nós. Aquilo que nós temos falado muito nas quarta-feiras na igreja: sede de Deus, amor pelos perdidos, alcançar aqueles que não têm oportunidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Temos ou não temos pregado isso? Temos ou não temos ensinado isso? Então essa é a visão, queridos. Essa é a visão de ganhar, de consolidar realmente, de treinar e enviar as pessoas, de fazer delas discípulos do Senhor. Essa é a visão que nós queremos implantar. Amém? Então, irmãos, o que é visão? Nós vimos a definição, mas o que é uma visão? Visão é um retrato mental claro quanto ao futuro. Vamos lá, você está pegando aí? A visão, ela é um retrato mental claro quanto ao futuro. Eu estou aqui hoje pregando para você, mas eu já tenho esse retrato. Eu já observo o futuro. Eu já vejo mentalmente o futuro. Amém? Porque essa é a visão e eu tenho que me mover pela visão. Eu tenho que me mover pela visão. Na minha mente eu começo a imaginar, eu começo a pensar, eu começo a vislumbrar realmente o futuro. Porque se eu não tiver essa visão, irmão, dentro de mim, eu não sei aonde eu quero chegar. Se a igreja não tiver essa visão dentro dela, ela jamais saberá qual é o porto seguro dela. Amém? Por isso nós estamos aqui, para entender da onde nós queremos sair, aonde nós queremos abastecer e aonde nós queremos atracar o nosso barco. Essa é a visão. Então a visão ela deve ser clara. Isto é, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja, sabe exatamente o que deseja realizar e como será o resultado final. Então essa clareza permite que o crente, a igreja, seja confiante e o líder
deve sempre estar olhando para a sua frente. Irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui dentro do Nova Vitória, nós temos um trabalho aqui, nós precisamos saber o que nós queremos aqui, o que a igreja quer aqui. Pode ter certeza que, como eu disse agora há pouco, se existem igrejas que fecharam a porta, por quê? Porque os seus líderes literalmente não sabiam para onde levar a sua igreja, não sabiam que direção dar à sua igreja, não sabiam como mover a sua igreja, o rebanho, e por isso que a porta se fechou. Não foi porque Deus que abriu e Deus fechou, porque tem também as portas que eu abro, que Deus abre, mas eu também fecho. Pode ter certeza nisso. As minhas atitudes, as minhas maneiras, formas de agir, de falar, de ser, de viver, vão mostrar também realmente se o caminho é correto, se o caminho é certo. Por isso nós temos que estabelecer. O que nós queremos é crescer, é multiplicar, é ganhar almas. Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. Nós não estamos aqui somente para louvar em cima do altar, para fazer célula, para vender alguma coisa, para falar de alguma coisa. Nós estamos aqui, o plano perfeito, e a visão é alcançar os perdidos. Porque tem que queimar dentro de nós essa visão, tem que incendiar dentro de nós, tem que ferver dentro de nós o amor, o anseio, a sede, meu Deus, de crescer, de ganhar novas pessoas, de sentir a dor de novas pessoas. Essa visão tem que estar dentro de nós, senão nós vamos ficar como o povo de Deus no deserto, rodando, girando em torno de si próprio. Viveram aqueles anos inteiros girando ali. Por quê? Porque eles começaram a pecar, começaram a murmurar, começaram a falar um monte de coisa. O que é isso? Tinha uma visão para eles, mas o que aconteceu? Uma outra visão, dentro da visão, gerou uma grande divisão ali. Gerou uma grande divisão. Então Deus disse o que? Enquanto esse povo não aprender que sou eu quem está dando a visão, que sou eu quem está dando a direção para eles, eu vou fazer deles o que eu quero. E é assim. Existem pessoas que estão aí na labuta, irmãos, ministerialmente, que estão aí trabalhando, lutando para cá, para lá, mas ainda não entenderam o propósito, ainda não entenderam a visão que Deus estabeleceu. Porque ele está tentando fazer de si próprio, está fazendo da maneira dele, do querer dele, talvez até mesmo para não aparecer o nome de Deus e sim o nome dele. Então Deus vai fazer o que? Aquilo que está na sua palavra. Deus vai abater. Deus vai abater. Porque Deus ele abate. Amém? Deus vai resistir, porque Deus resiste. E é assim que acontece. Então eu tenho que saber aonde eu quero ir. Eu tenho que saber o que eu quero. O que é que essa igreja quer? Abrir as portas dia de quarta-feira, dia de domingo, dia de reuniões, as células aí nos lares, é só isso. É só fazer esses detalhes, é isso que a igreja quer? Não, nós não fomos plantados aqui só para isso, nós fomos plantados aqui para crescer, irmão, multiplicar, frutificar para o Senhor. Essa tem que ser a visão. É na nossa simplicidade como nós estamos aqui, é na nossa humildade como nós estamos aqui. Você deu valor ao congresso, você chegou. Você quer aprender, você chegou. Glória a Deus por isso. Porque que você é membro da igreja, o congresso é para você e você chegou aqui. Amém, glória a Deus. Então receba tudo que Deus tem para entregar para você. Cresça em tudo que vier acontecer hoje, amanhã, aqui nesse lugar. Em tudo. Amém.
A visão é a capacidade de enxergar o que a maioria não consegue ver. É interessante isso aqui, irmãos, porque quem é um visionário, ele consegue ver aquilo que outras pessoas estão ali circulando e não conseguem enxergar. O que é isso, pastor? É aquilo que eu sempre digo para você, quando eu me deparo com outros pastores, colegas que chegam comigo e dizem assim: pastor, tu está pregando o evangelho aonde? Lá no Nova Vitória. Poxa, pastor, tu está para ali? Não tinha outro lugar não para tu pregar o evangelho, rapaz? Não tinha outro lugar não para tu abrir uma igreja? O que eles viram aqui? O que eu não vi. Porque o que eu estou vendo aqui, um ambiente promissor, um povo maravilhoso, um bairro poderoso, pessoas tremendas, incríveis, amém? O que eu mais tenho declarado, profetizado nessa comunidade, que irão nascer daqui doutores, engenheiros, advogados, homens e mulheres, empresários. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ver, e eu cheguei como visionário, e eu acredito que essa igreja vai mudar a vida de muitas pessoas aí fora, que essa igreja vai mudar a vida de muitas famílias, de muitos jovens. Por quê? Porque eu não só estou enxergando a luta, a dificuldade, a pobreza, a miséria, o fracasso de muitas pessoas, ao contrário, eu estou enxergando através de uma visão que Deus deu. Eu estou vendo através de uma visão que Deus deu, e a visão de crescimento, de multiplicação, de prosperidade, de abundância. Deus irá nos levar a viver o seu sobrenatural. Aleluia! Precisamos ver dessa forma, porque as pessoas enxergam o contrário, irmãos, mas quem tem visão vê diferente. Talvez muitas pessoas olhem para mim, para você, não acreditem em nós, não acreditem em você. Talvez aquele que te conhece na rua onde você mora não lhe vê como realmente Deus está lhe vendo, mas na hora certa ele vai contemplar a mudança na tua vida. Na hora certa ele vai contemplar e ver que você tem uma chamada de Deus, que você anda através de uma visão, que Deus mudou a tua vida, que Deus te fez um ganhador de alma, uma ganhadora de alma. Meu Deus, irmãos, entendam isso. Nós não estamos aqui só porque nós queremos, nós estamos aqui por um propósito. Deus nos colocou aqui por um propósito, e eu creio, eu preciso crer nesse propósito. Eu preciso crer que logo, logo, os nossos olhos não só verão aquilo que o povo aí fora vê, mas os nossos olhos contemplarão a visão que Deus estabeleceu realmente no nosso coração. É questão de tempo, é questão de tempo, amém? Quando você olha para José, o filho de Jacó, quando ele chegou ao Egito, ele agarrou-se aos sonhos que Deus lhe deu. Como foi que ele chegou ao Egito? Ele chegou como governador no Egito? Não, ele chegou como escravo. Mas Deus tinha se mostrado a ele, Deus tinha dado visões a ele, Deus deu sonhos a ele. E mesmo na sua guerra, na sua luta, na sua dificuldade, ele chegou vendo que ele era um escravo, vendo a situação dele ali, mas ele se agarrou aos sonhos que Deus deu ao coração dele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso é que é tremendo. Ele conseguiu vencer, escute bem, os 13 anos em que foi caluniado, em que foi preso, que foi algemado, porque apegou-se aos sonhos que recebeu de Deus. Vocês podem me jogar no cárcere, vocês podem me colocar algema, podem me botar nas cisternas, podem fazer o que quiserem de mim, mas eu irei contemplar um dia aquilo que Deus colocou no meu coração. Um dia os meus olhos irão ver, um dia eu verei com os meus olhos aquilo que Deus prometeu que iria fazer através de mim, aleluia. E é isso que Deus vai fazer. Demora às vezes, mas vai chegar uma hora
que aqueles que não acreditaram em você, aqueles que não viram realmente isso em você, eles terão que ver, que contemplar, que Deus está mudando a tua vida, que Deus está transformando a tua história, que Deus está te dando uma visão, que Deus está te colocando em uma direção certa. Por quê? Porque não foi a luta, não foi as guerras, não foi muitas das vezes a perda, o fracasso, a derrota, que fez com que os sonhos de Deus se apagassem do teu coração. Você passou pelo que passou, você viveu o que viveu, mas você se sustentou através das visões de Deus que Deus colocou no teu coração. E o que aconteceu com José foi isso. Passou tudo o que passou, sempre acreditando. Então alguém disse que o visionário é capaz de transformar. Escute bem isso aqui. Um visionário, quem tem visão de Deus, isso aqui é tremendo. Quem tem visão de Deus é capaz de transformar desvantagens. Preste bem atenção na colocação. Quem tem visão de Deus é capaz de transformar desvantagens em 10 vantagens. Não saiu um glória a Deus de vocês, irmão? Meu Deus, irmãos. Já pensou? Desliga esse ar que eu acho que é o frio. Quem tem visão de Deus, eu vou repetir isso aqui. Se você não faz isso é porque você não tem visão. Você tem visão? Então glorifica a Deus pela tua visão, irmão. O visionário, o verdadeiro visionário, ele é capaz de transformar as desvantagens, tudo que é contra você, desvantagens, sabe em quê? Em 10 vantagens. Aleluia. Se você não tiver essa visão, você nunca vai ter o poder de transformar aquilo que é desvantagem na tua vida em 10 vantagens. Mas se você é um visionário, se você é um crente visionário, um homem, uma mulher visionário, não te preocupa não. Tudo que é desvantagem hoje, Deus vai transformar em 10 vantagens. Amém? E é o que nós queremos. Então, por essa razão, José chegou ao Egito como escravo, porque ele transformou as desvantagens em 10 vantagens. Ele acreditou, ele confiou. Aleluia. Então, ele chegou como escravo no Egito e terminou como governador, como primeiro-ministro, tudo por causa da sua visão. A armação que a mulher de Potifar fez, a prisão em que ele ficou, o que os irmãos fizeram com ele, tudo o que aconteceu diante dele eram desvantagens. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para desacreditar, ele tinha tudo para largar de mão, mas o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo, transformou em 10 vantagens na sua vida. Então ele saiu da prisão, ele saiu do calabouço, ele saiu ali da escravidão e tornou-se governador do Egito. Por quê? Porque ele acreditou na visão que Deus deu a ele. Então, independente de como eu e você estejamos hoje, independente do que está acontecendo dentro de nós, uma batalha espiritual dentro de nós, eu quero dizer para você: não lance fora as suas ferramentas. Não desacredite porque está acontecendo ao contrário, são desvantagens. Não te preocupa, logo Deus vai pegar as desvantagens e vai transformar em 10 vantagens na tua vida. Logo Deus vai mudar a tua história, logo Deus vai mudar o teu ministério, logo Deus vai mudar a tua situação. Mas para tudo isso acontecer, o que é necessário? Que você acredite na visão que Deus lhe deu, que você confie na visão que Deus lhe deu.
que você tome posse realmente daquilo que Deus entregou para você, e não vai ser qualquer luta, qualquer guerra, qualquer batalha, qualquer situação que vai fazer você jogar fora realmente tudo aquilo que Deus te deu. Apegue-se a isso. A visão, ela é o combustível para a propagação do reino de Deus. Se nós incendiarmos, se nós queimarmos na presença de Deus, se nós nos tornarmos tochas vivas diante de Deus, pode ter certeza, irmãos, nada vai nos segurar, nada vai segurar essa igreja. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando debaixo de uma visão. Nós estamos renovando a nossa visão, lançando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que foi plantado como joio, tudo aquilo que foi lançado que não deu certo. Nós estamos renovando a visão, uma visão de uma chamada. Amém, irmãos? Então a visão é ter um vislumbre do seu propósito. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Normalmente, quando se trata de liderança. Então, líderes autênticos, crentes autênticos, uma igreja autêntica, ela tem convicção da sua vocação e da sua chamada. Por isso nós estamos renovando a visão através de uma chamada. Porque todo cristão verdadeiro, genuíno, ele tem o vislumbre. Ele realmente é autêntico, ele tem convicção da sua vocação e da sua chamada. Se eu perguntar para você hoje, irmão, você tem uma chamada. Você pode até não ter uma chamada para ser pastor, para ser pastora. Você pode até não ter uma chamada para ser um baterista, para ser um tecladista, para ser um violonista, para ser alguma coisa. Você pode até não ter uma chamada para isso, mas você tem uma chamada. Você precisa descobrir qual é a sua chamada. Você precisa ver aonde Deus precisa trabalhar em você, aonde Deus precisa realmente queimar em você, tocar em você, para que você desperte e descubra: é aqui a minha chamada. É aqui nesse momento, eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer isso na casa de Deus, eu vou fazer isso na obra de Deus. Deus me chamou para ser um líder de evangelismo, para ser um líder da ação social, um líder disso. Deus me chamou para cuidar da casa do Senhor. Deus, isso é uma chamada. Deus chamou você para alguma coisa, pode ter certeza, porque a visão é a evidência de que um crente sabe para onde vai e por que está indo. Para onde você vai, irmão? Eu vou visitar o irmão. Por quê? Porque ele precisa de Deus. Olha aí. Para onde você vai, irmão? Eu vou para o congresso. Por quê? Porque eu preciso desse congresso. É uma evidência. A visão, ela é uma evidência de que o crente sabe para onde vai e por que está indo. Por que você veio para cá? Talvez porque eu fiquei colocando no grupo. Por que você está aqui? Porque você é crente, e isso faz parte da tua vida como crente. Porque você pertence a essa família, e isso faz parte dessa família. Você está entendendo? Isso faz parte. Eu não estou aqui só porque alguém disse vai, não. Eu estou aqui porque eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu quero ir. Por isso, aleluia. Então quem não sabe aonde quer chegar, não chegará a lugar nenhum, irmãos. Se você não sabe: pastor, eu estou aqui, mas ainda não descobri isso. Ei, querido, aqui é o momento. Nós estamos aqui descobrindo isso. Nós estamos aqui renovando essa visão para uma chamada poderosa. Aleluia. Amém? Vejam bem o que eu vou dizer para vocês agora, irmãos. Visão é um sonho gerado por Deus no coração do homem.
Primeiro nasce no coração de Deus, depois ele gera no coração do homem. Isso é lindo, é interessante. Perceba bem que toda visão para exercer uma liderança cristã nasce no coração de Deus, e a visão sempre vem de Deus. Olha aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 13 até o 16, vem dizendo que Deus deu para Noé a visão de uma arca para ser construída. Não nasceu no coração de Noé, primeiro nasceu no coração de Deus. A visão que Deus tinha, preparou, Ele implantou no coração do homem, disse para o homem: olha, vai ser assim, tu vai pegar essa madeira, vai ter tantos metros, tantas larguras, vai ter isso, vai ter aquilo, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Então o homem recebeu de Deus e colocou em prática. Isso aqui é lindo, aqui é maravilhoso, porque nós recebemos de Deus uma visão e plantamos na igreja. Para quê? Para que a igreja caminhe através de uma visão. Quem foi que deu essa visão, pastor? Foi Deus. Nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, nós santificamos diante de Deus, pedimos de Deus: Senhor, nos dá uma visão, e Deus nos deu uma visão, e aí nós trazemos para a igreja, dizendo: igreja, nós vamos caminhar debaixo dessa visão. Pastor, mas e aí, isso aqui, isso aquilo? Irmão, quem nos deu a visão foi Deus, e Deus disse para fazer isso, fazer aquilo, ir para cá, ir para lá, e pronto. Quem deu foi Deus. Então o que Noé fez? Ele simplesmente obedeceu a Deus. Visão. Olha aqui que está em Gênesis também capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Deus deu para Abraão a visão de uma terra a ser conquistada. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus nem disse para ele se tinha água ou não. Deus disse: sai, eu te mostrarei um lugar, eu te dou uma visão, eu sou quem fala contigo, então sai e vai para onde eu irei te mostrar. Nasceu aonde primeiro, irmãos? No coração de Deus, depois Deus plantou no coração do homem. Então sempre é assim. Nunca pode ser uma visão estabelecida pelo homem, porque nas coisas de Deus não dá certo. Tem que nascer no coração de Deus, e Deus planta no coração do homem. Amém? No livro de Neemias capítulo 1 também, Deus deu para Neemias a visão de uma cidade que precisava ser reconstruída, a começar pelos seus muros que haviam sido derribados. Neemias simplesmente não só ficou ali querendo fazer dele, não, nasceu no coração de Deus, porque quando o amigo dele chegou até ele, ele falou tudo para ele. Deus queimou no coração de Neemias com a visão da reconstrução, de ir para aquela cidade, para Jerusalém, a cidade de seus pais, de seus antepassados. Estava queimada, portas queimadas, muro derrubado, cidade vazada. Deus plantou no coração dele a visão da reconstrução. Aleluia! Ele não foi porque ele quis literalmente, ele foi porque Deus deu a estratégia, Deus deu a visão. Então a mesma coisa é na igreja, irmãos. Nós não podemos ir para lugar algum e nem fazer coisa alguma se Deus não nos mandar fazer. Se Deus não nos mandar ir, eu não vou. Lembra lá do deserto? Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não irei mais convosco, vocês não terão mais a minha presença, eu enviarei uma outra pessoa, um anjo, enviarei alguma coisa, para que vocês possam. O que é que Moisés disse para Deus? O que é que Moisés disse? Senhor, não nos faça ir a lugar algum, se a tua presença não for conosco. Então eu não vou para lugar nenhum porque eu quero, eu tenho que ir para o lugar aonde Deus mandou eu ir. Sai da tua terra,
do meio da tua parentela e vai para o lugar que ei Abraão, eu mostrarei para você. Senhor, se tu está dizendo que é o Senhor quem vai mostrar, então eu vou sem medo. Se o Senhor está dizendo que eu tenho que ir para o Iraque, para o Irã, para qualquer um outro lugar, se é o Senhor quem está falando no meu coração, então eu vou sem medo. Aleluia. Por quê? Porque eu estou indo debaixo de uma visão. Estou caminhando debaixo de uma visão. Coisa linda, irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, Deus deu para Moisés a visão da libertação de um povo que estava no Egito. Foi Moisés que libertou porque ele quis. Moisés foi porque ele quis, ele nem queria ir. Mas Deus plantou no coração dele a visão. Olha, vai ser assim. Tu vai chegar lá diante de Faraó, mas eu não sei falar. Não, mas o teu irmão Arão irá contigo. Vai ser assim, 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 assado. Então, debaixo da obediência, debaixo da estratégia de Deus, da visão que Deus deu, as coisas deram certo. Porque só dá certo se foi Deus quem mandou fazer. Se não foi Deus, pode ter certeza, irmão, vai dar errado. Aleluia. Você pode dizer amém nessa noite? Eu estou terminando. 1 Samuel capítulo 17. Aqui é lindo. Aqui é lindo. Alexandre Pires. Deus deu para Davi a visão de um reino. Oh, glória. Deus deu para Davi a visão de um reino. Davi, tu serás para mim um homem segundo o meu coração. Que coisa linda, irmãos. Tu serás rei. Eu te farei rei sobre Israel. Eu te farei um líder, um rei sobre o meu povo. Aleluia. É a visão que Deus dá. E nós precisamos abraçar a visão que Deus está nos dando, que Deus está renovando, dizendo: ei, IDPB, Ebenezer, Ágape, eu vos darei uma nova vitória. Vocês conquistarão essa comunidade, esse bairro, as adjacências, vocês crescerão abundantemente. Eu vos darei uma visão de propagação, uma visão de multiplicação, uma visão de crescimento. Eu vos darei uma visão que será necessária na medida de cada um de vocês. Aleluia. Essa é a visão de Deus para a igreja. A igreja precisa abraçar a visão que Deus dá. Senão nós não sabemos, irmãos, aonde nós iremos chegar. E eu quero concluir dizendo para vocês nessa noite: sonhe grande e motive os que lhe seguem a sonhar. Sonhe grande. Não sonhe pequeno, não, sonhe grande. E motive o coração daqueles que seguem você também a sonhar grande. Aleluia. Deus não dá sonhos pequenos, Deus dá sonhos grandes. Sonhos de grandes dimensões. Com esses sonhos você irá motivar aqueles que seguem você a sonhar na mesma medida do tamanho do teu sonho. Coisa legal, irmãos. Coisa maravilhosa, tremenda. Fica de pé em nome de Jesus nessa noite.